Eu quero orar ao Senhor. Deus, nosso Pai, ao começar esse advento, nós acendemos essa primeira vela dessa coroa. É um sinal que ilumina a nossa esperança. Queremos que essa vela seja um sinal do nosso permanecer desperto e com os olhos do coração abertos para ler os sinais dos vestígios da Tua vinda e da Tua presença entre nós. Que não deixemos de ver nada do que nos fala de Ti. Que não percamos nunca a sensibilidade para sintonizar contigo, onde quer que estejas. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, nós demos o título para essa meditação de hoje a partir das palavras de Jesus nesse evangelho, né? Orem, vigiem, para que vocês estejam de pé na presença do Filho do Homem naquele dia. De pé na presença do Filho do Homem. O que Jesus quis dizer com isso, afinal de contas? Bom, antes de tudo, eu queria dizer que nós estamos começando o tempo do Advento. Alguns não estavam aqui quando a gente chegou. E depois você chegou aqui, de repente viu tudo roxo. A estola pastoral roxa. Alguns ornamentos roxos por aí. Porque isso representa para nós um tempo de espera. E espera tem para nós essa cor roxa. Não sei por que ao longo dos séculos foi assim. E é um tempo também penitencial. À medida que nós esperamos, à medida que nós aguardamos, a gente também se prepara para aquilo que há de vir. Olha que interessante. Advento. Há de vir. Aquele que há de vir é aquele que esperamos nesse advento. Aí uma boa para você fazer uns trocadilhos com as palavras aí, né? O Vitor já entrou, né? Mas enfim, os poemas do Vitor são maravilhosos. Tem mais gente poeta aqui na igreja. Tem a Camila, tem uma galera aí. Os outros que eu não vou lembrar aí, vocês me perdoem. Mas olha, nós estamos aqui esperando. E todos os anos completamos esse ciclo e voltamos ao início da igreja, onde esperamos mais uma vez a vinda do Cristo que vem, mas que também na palavra, na comunhão da igreja e sobretudo no sacramento da Eucaristia, ele também vem a você todos os domingos. E na meditação diária, e na sua oração diária, ele vem a você todos os dias. E é por isso que eu e você precisamos estar em estado de alerta. Talvez um outro título para esse sermão poderia ser vigia. Eu sei que tem muitos irmãos que só pensam nisso, né? Vigia, irmão, vigia. Mas vigia só quando se trata do outro. Quando se trata de você, não tem vigília nenhuma, né? Os primeiros cristãos, eles acordavam de madrugada para orar, se preparando para a vinda de Jesus, porque eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então, assim, as vigílias começam a surgir ali. Eles se levantavam várias horas da noite para poder orar juntos. Vai que Jesus volta e a gente está dormindo, né? Eu não quero que ele me encontre dormindo, mas tal era a apreensão que eles tinham da presença de Cristo, a realidade de Cristo para os primeiros apóstolos. E os discípulos deles, ouvindo diretamente de Pedro, de João, de Tiago, olha, ele esteve aqui com a gente viu ele morrer, a gente viu ele ressuscitado, e tudo aquilo era tão próximo, e eles estavam assim na expectativa, eles ficavam com vergonha de Jesus chegar e ver eles dormindo, falando, Jesus, quando chegar eu quero estar orando, né? Não que eles achassem que Jesus ia punir eles por isso, mas é porque eles queriam estar alertas para ver a chegada de Jesus. Advento também significa chegada, né? O advento da tecnologia no século XXI. Já viu? Todo mundo ouve isso aí. É tema de Enem direto aí. Ao advento de não sei o que aconteceu. Por quê? Porque chegou essas coisas. Essas coisas chegaram e chegaram para ficar, né? E Jesus, ele vem. E ele vem para ficar. Mais do que isso, eu preciso te dizer, ele já veio. E ele veio para ficar.
tanto que ele se tornou como um de nós. Deus se fez carne, esse é o mistério do Natal, né? E habitou entre nós. E feito carne, feito homem, ele morreu pelos nossos pecados. E em carne e osso, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele fez questão de virar para os discípulos e falar: vocês têm um pão aí para a gente comer? Tem um peixe? Vão comer juntos, que eu quero que vocês entendam que eu não sou um fantasma. E ele faz questão de dizer isso: eu não sou um espírito. Entendam isso, a minha ressurreição é a ressurreição da carne. Por isso que no credo apostólico a gente diz isso: creio na ressurreição da carne, ou na ressurreição do corpo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Esse Cristo que esperamos vir um dia, ele é palpável, é carne e osso, mas ele já veio. E isso aumenta ainda mais a nossa esperança. Todos nós esperamos aquele dia. É engraçado porque eu creio que todas as culturas, eu diria que cada pessoa em si, tem dentro de si aquela sensação de disparidade entre o que o mundo é e aquilo que o mundo deveria ser. Todo mundo tem aquela sensação: oh, esse mundo é muito injusto. E cada um sofrendo as injustiças que sofre. O LGBT diz: nossa, esse mundo é muito homofóbico. A mulher diz: oh, esse mundo é muito machista, a gente sofre muito, tem coisa que precisa mudar nesse mundo. População negra, os pobres, todas as pessoas sentem essa disparidade: oh, esse mundo não é do jeito que ele deveria ser. Ele deveria ser diferente. E é engraçado, porque as culturas antigas e as religiões mais antigas falavam sobre o mesmo. Todas as culturas religiosas, elas expressam de alguma forma a esperança adventícia por um mundo mais justo, por um mundo diferente do que é. No hinduísmo, né, você tem aqueles ciclos de yugas e o Dharma lá, né? Após a era de Kali Yuga, estou falando errado para algumas pessoas aí, me desculpem, quem conhece aí bem da língua, caracterizada por conflito e injustiça, vem uma nova era de harmonia. Essa era vai surgir. E o respeito ao Dharma, né, que é a ordem, o dever moral, é a disciplina através da qual essas coisas vão acontecer. Não é muito diferente no taoísmo também, né? A harmonia com o Tao, a esperança de que essa lei universal seja seguida para que a gente, né, seguindo o fluxo natural do Tao, que de alguma forma eles percebem que o ser humano não age como deveria agir. Ele deveria agir de acordo com essa lei natural, com esse Tao, essa lei eterna, essa lei universal. É interessante porque o C.S. Lewis, quando ele vai escrever sobre lei universal, ele usa a palavra Tao também, né? Ele usa ele usa essa expressão do Tao para falar: olha, existe uma lei universal nesse mundo que todos conseguem perceber, que todos conseguem tocar. Talvez não falem sobre ela de forma tão clara, mas todos a percebem na medida em que olham para esse mundo e dizem: esse mundo está injusto. Ele deveria ser mais igual. Como assim deveria ser mais igual? Veja, esperança por um mundo diferente, você perceber que esse mundo não é do jeito que deveria ser, é uma coisa religiosa. Você sente saudade de um mundo que você nunca viu. Você sente saudade de um lugar que você nunca foi. Por que será que isso existe em nós? Por que será que isso existe em tudo quanto é cultura por aí? Gente, desde as religiões tradicionais africanas, o budismo, taoísmo, até elaborações mais racionais ou racionalistas, né? O materialismo dialético, o materialismo histórico vai falar a respeito da esperança por um mundo diferente, né? Karl Marx bate o olho no seu tempo, nas injustiças nas relações econômicas e políticas, e ele começa a versar sobre um mundo, como seria um mundo mais justo.
mesmo declarando-se ateu e tudo mais. Ele queria um mundo diferente, viu aquela injustiça e falou, eu espero isso. E ele chega a expressar isso de um modo tão religioso, que algumas pessoas falam que é o calcanhar de Aquiles ali do ateu marxista, né? Porque ele acredita que esse mundo vai vir de algum jeito. A história vai nos levar até o estágio do comunismo. A gente vai chegar lá um dia. A gente não sabe como, mas vai. É uma fé, meu irmão. Isso chama fé. Não tem outro nome. O liberal também tem essa fé. Ele acredita que na medida que cada um buscar o seu próprio bem, o mundo vai se tornar melhor. E eu busco a minha conquista, e buscando a minha conquista, eu preciso necessariamente ajudar o André no meio do caminho. E o André, buscando dele, vai encontrar alguma convergência com os meus propósitos, e assim todo mundo vai crescer. Bom, a história está aí para provar que não foi bem assim. Onde o capitalismo e o liberalismo mais entraram, são os lugares que mais geraram desigualdades extremas. O comunismo também não foge muito dessa leitura histórica não, né? Pois é, não ajudou muito. Oprimidos se tornaram opressores quando chegaram no poder. Aí o anarquista fala, não, o problema é o poder. Se a gente acabar com o poder, acaba tudo. Aí, de repente, as experiências também não dão muito certo. Meus amigos, ouçam um pouco os ecos de uma voz que ecoam ao longo da história inteira. Se as religiões mais antigas falavam sobre isso, e também, lógico, o judaísmo, que vai ser esse ambiente cultural, histórico e religioso, em que o Senhor Deus Todo-Poderoso vai se encarnar através do nosso Senhor Jesus Cristo para que trouxesse salvação a nós. Eles também falaram a respeito disso. Talvez você deva dar um pouco de ouvidos aos ecos dessa voz, que ecoa ao longo da história dizendo, olha, o mundo não é como deveria ser. Há de vir um tempo que vai ser diferente. E assim, se você é ateu e acha que esse mundo é injusto, tem alguma coisa errada com a sua crença também. Porque assim, se não há Deus e esse mundo é só resultado de acidentes e processos naturais, físico e químico, você não deveria se incomodar com injustiças, porque é assim que é e ponto final, né? Deixa acontecer, a vida é assim, não se incomode, porque o mundo é do jeito que é, e ponto final. Talvez um nihilista consiga chegar nesse ponto e falar, eu não quero superação, eu não quero o mal, não quero o bem, não quero saber de nada. Mas, se você tem um pingo de sensibilidade humana, você nota essa diferença, essa disparidade entre o que o mundo é e o que deveria ser. E mais ainda, você nota uma disparidade entre o que você é e aquilo que você deveria ser. Eu tenho certeza que você também sente isso quando olha para dentro de si. Eu não consigo chegar lá. Eu deveria agir de modo muito mais humano, mas eu não sou. Quantas vezes você não vê na faculdade? A galera fala tanto de um mundo melhor, de um mundo mais igualitário, menos machista, e de repente está lá ele praticando racismo, machismo e tudo mais. E aí de repente ele olha para dentro de si e fala, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu deveria ser diferente, mas eu vou mudar. Aí culpa a sociedade, nossa sociedade implantou isso em mim. Que dia que você vai começar a olhar para dentro de si e falar, olha, o problema está comigo. O problema não é a propriedade privada de meios de produção. O problema não é a distribuição igualitária de todas as coisas. O problema não está no homem. O problema não está na mulher. O que foi, meu filho? Não, vai lá para a salinha. Não, agora não, depois... Esse é o João, gente.
até perdi, até esqueci o que eu estava falando. Mas enfim, nós todos, se formos sinceros conosco mesmo, nós vamos olhar para dentro e vamos dizer, olha, tem coisa errada aí. E o problema está comigo. E as coisas precisam mudar por aqui. Amém? A fé cristã já conversa sobre isso há 2000 anos. E com base em profecias ainda mais antigas. 700 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. A profecia que foi lida aqui de Jeremias falava a respeito de um mundo mais justo, juntamente com, fazendo coro com várias outras, que também falavam a respeito da salvação do órfão e da viúva, da justiça sendo feita àqueles que eram injustiçados. A Bíblia fala de sistemas opressores que aconteciam naquele tempo também, e denuncia vamos parar um pouquinho. A Bíblia denuncia esses sistemas que destruíam a vida de algumas pessoas, de algumas etnias que tinham naquele tempo. Denuncia o cara que comprava e que cercava tudo, tomando posse de tudo, e se apropriava não só do trabalho dos outros, mas se apropriava também do ser dos outros, escravizando eles. Sim, as Escrituras é que começam com tudo isso. As Escrituras é que começam com tudo isso. Não precisa de você ler os manuais modernos, a Escritura já falava sobre. Identificando a injustiça nesse mundo e esperando um mundo diferente. E dentro de todas as profecias, quando você monta um quebra-cabeça, você vê a figura ali de um Messias, de alguém que viria da linhagem de Davi. A profecia de hoje está dizendo isso, né? O renovo justo que Deus vai fazer brotar da linhagem de Davi em dias que virão. E esse renovo justo, que é o Messias, vai executar a justiça e o juízo, ou justiça e o direito, a retidão, o governo do mundo, de um mundo justo, onde justiça e paz se encontram. E alguns salmos dizem que a justiça e a paz se beijam. Está sobre os ombros desse tal de Messias que está aparecendo aqui. Claro, não com esse nome, só está dizendo assim, olha, Deus vai levantar da linhagem de Davi um renovo justo, e ele vai executar a justiça e o juízo. A profecia de Daniel também fala a respeito de um que é semelhante ao Filho do Homem, que vem para trazer o seu governo de justiça sobre a terra. E as nações se dobram diante dele e o adoram. E ele se assenta ao lado do ancião de dias, que é o próprio Deus. É o que a gente conversou na semana passada, na meditação sobre Cristo Rei, que coincidentemente saiu hoje no YouTube, no Spotify, depois você pode ouvir lá. Bom, ele vai executar justiça e juízo. Essa coisa vem da parte de Deus. A profecia também diz que Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E o seu nome será Jeová Tsidekeno, né? Yahvé Tzadik. Yahvé é nossa justiça. Ele é a nossa justiça. E essa é a realidade do povo de Deus. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Até porque o povo de Deus não começa ali no ano zero. O povo de Deus não começa no Pentecostes. O povo de Deus já tinha começado há muito tempo. Mais do que isso, eu diria que o povo de Deus começa lá em Adão. Porque esse era o grande propósito do Senhor. Habitar com os homens. E que eles vivessem um mundo em harmonia com a sua justiça. Mas o homem se meteu em tanta bagunça. A queda é uma realidade tão clara para nós. Quando nós olhamos para nós vemos o quanto somos egoístas e mais um monte de coisa. Israel olhava para a sua vocação de ser um povo sacerdotal para as nações. E vendo que não dá conta de fazer isso. E de repente Deus fala, olha, quando essas coisas acontecerem, Judá será salvo e Jerusalém vai viver em segurança.
Porque vocês não vão pecar mais e se entregar aos deuses das nações para que eles venham e escravizem vocês, como já está acontecendo. Eu estou levantando o meu povo. Jerusalém vai estar segura. E nós, cristãos, sabemos que essa nova Jerusalém está fundada em Jesus. E nela cabe o judeu, o Israel do passado, mas também cabe todas as nações. Porque o novo Israel não é nem a igreja, o novo Israel é Jesus. E quem está nele, quem está na videira verdadeira, se nutre da seiva do próprio Deus. Ele que disse, né? Eu sou a videira. Videira era o significado, a conotação do povo de Israel mesmo. Então ele está fazendo uma provocação. Olha, a videira não é a sua relação consanguínea com Abraão. A videira sou eu. Eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, e ele vai instituir isso mediante o batismo, mediante a profissão de fé em Cristo Jesus. Quem está em mim está dentro da família de Deus. Quem está em mim é povo de Deus. Você está entendendo? Jesus está aparecendo ao longo da história, nos ensinando o tempo inteiro. Ele vai ser a nossa justiça. Pare de buscar a justiça com as suas próprias mãos. Pare de se incomodar. Quanta gente não se incomoda com a igreja, porque a igreja é cheia de injustiças, de fato. Pessoas que te olham de lado. Pessoas que praticam todo tipo de injustiças na história. E aí, de repente, você se incomoda com isso e, eu vou sair fora disso aqui. Meu irmão, bem-vindo ao lugar dos pecadores. É aqui mesmo. Eu sou mais um deles. Mas nós somos pecadores que foram salvos pela graça de Jesus. Que receberam graça da cruz do Calvário. Aqui é lugar de gente pecadora mesmo. E é só convivendo com gente pecadora que você vai amadurecer para a própria salvação sua. Você não amadurece quando você sai de uma igreja, ou quando você sai da fé cristã e se abandona tudo isso e fala, o povo é muito falso. O povo é muito assim, o povo é muito assado. No fundo você está dizendo, eu sou muito bom para eles. Eu sou muito bom para me misturar com essa gentalha. É isso que você está dizendo. Mas, olha, sinto te informar, mas nós todos somos gentalha, irmão. Aqui só tem gentalha. E a gente é uma gentalha que necessita desesperadamente da graça de Deus. Eu e você necessitamos desesperadamente dessa graça. O nome dessa nova Jerusalém, instituída através do Messias, que é Jesus, o Senhor é a nossa justiça. A sua justiça não é feita por você mesmo. A sua justiça não é feita e alcançada de nenhum outro modo senão o Senhor. Alguns evangélicos ou católicos que querem instituir a sua justiça colocando cristãos no Senado, colocando cristãos na cadeira da presidência da República, colocando cristãos na política para que eles possam beneficiar os projetos da igreja. Cria-se a bancada evangélica, e aí você não pode nem falar mal, né? Você está falando mal de Deus aí, né? Só que não, meu irmão. É o Senhor que é a nossa justiça. A gente não impõe essa justiça para ninguém. Ele é a nossa justiça. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A gente não espera, como alguns dizem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se nós tivermos um presidente crente, o Brasil vai ser feliz, porque é a nação cujo Deus é o Senhor. Não, meu irmão. A nação cujo Deus é o Senhor, no contexto desse texto, era Israel. E hoje, a nação cujo Deus é o Senhor é a igreja. Nada mais, nada menos do que a igreja que transcende as nações, que tem gente de todo povo, tribo, língua e nação comprado pelo sangue de Jesus. O Brasil não será a nação cujo Deus é o Senhor. Se a palavra de Deus estiver certa, o Brasil é. Assim como várias e várias e várias nações ao redor do mundo, porque fazem parte de uma coisa que pertence ao Senhor.
dele é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele é o Senhor de toda a terra, e é ele que aguardamos. E é nele que está a esperança adventícia por um mundo melhor, por um mundo diferente do que é, por um mundo mais justo. Amém? Ele é a nossa esperança. Continuando, nós chegamos na leitura do Evangelho de hoje. E Jesus tem em mente ali a profecia de Daniel, capítulo 13, capítulo 7, 13 a 14 novamente, né? Jesus falou assim, olha, então vocês vão levantar os olhos e vão ver o Filho do Homem vindo com as nuvens. E aí fica assim, poxa, do que Jesus está falando afinal nesses textos, né? Porque fica uma linguagem meio dúbia, ao mesmo tempo ele fala, essa geração não vai passar antes que essas coisas aconteçam. E aí o reino de Deus virá. Falou, pô Jesus, mas quando você começou a pregar, você não falou que o reino veio, que o reino já chegou? Como é que é isso? Não há outra forma de entender isso a não ser pelo paradoxo que diz que o reino de Deus é já e ainda não. Alguns dizem já, mas ainda não. É já. Porque quando Cristo chegou, o Messias chegou. E o reino de Deus iniciou com a sua pregação. E ele se assenta no trono quando ele vai para a cruz do Calvário, onde, de acordo com a perspectiva do reino de Deus, é ali que ele toma as rédeas da morte, do inferno e autoridade sobre todas as coisas. E quando ressuscita, ele diz aos discípulos, foi-me dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. Ele já é o Senhor. E ele já governa, ele já reina sobre todas as coisas. Mas ele está dizendo também que o reino virá. O apóstolo Paulo tenta entender isso da seguinte maneira, ele diz, olha, a gente crê que já veio, mas nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. A gente não vê o mundo todo ainda em harmonia com esse tal. A gente não vê ainda o mundo todo em harmonia com a justiça de Deus, a vontade de Deus. Eu gosto da tradução da NTLH, porque quando ela fala de justiça, ela fala vontade de Deus. Eu acho maravilhoso. Nós ainda não vemos todas as coisas alinhadas com a sua justiça. Mas as nossas casas precisam ser um microcosmos de um alinhamento com a justiça de Deus. A sua casa, de você que recebeu a Cristo, que aguarda uma nova criação prometida, já deve ser uma criação nova. Até porque o apóstolo Paulo, quando medita sobre isso, ele diz, assim, pois se alguém está em Cristo, já é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. O mundo ainda não é uma nova criação. O seu corpo ainda não se transformou numa nova criação. Mas o seu coração, sim. O seu coração é uma nova criação. E você precisa viver a partir da realidade dessa nova criação. Vocês estão entendendo? Se tiver difícil, pode dar ideia. Sou pedagogo, vou modificar tudo aqui se precisar. Pegar uma didática diferente. Mas olha, eu quero que você entenda isso. Eu preciso que você entenda essas coisas. Olha só, meu irmão, Cristo reina. Ele é rei sobre tudo e sobre todos. Eu e você carecemos, necessitamos dele a cada dia. No nosso coração, ele já é o rei. E no nosso coração, ele já entrou. E no nosso coração, já aconteceu a nova criação. Em breve ela só vai explodir, vai tomar o seu corpo também. Como diz o apóstolo Paulo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos glorificados. Teremos um corpo glorificado, tomado pela realidade de uma nova criação. Mas nós cristãos entendemos que essa nova criação é como um trabalho de parto que está acontecendo desde quando Cristo chegou. É como, sei lá, quem já assistiu Nárnia aqui? Ó, tem uma galerinha que assistiu Nárnia.
Quando o império do inverno, do gelo, da neve, começa a acabar, ele vai se derretendo aos poucos, não é verdade? Pois é. Nós entendemos que esse mundo de inverno cruel está se tornando verão de novo. E ele já começou a se derreter. Quando Cristo fincou os seus pés na história. Esse mundo já começou a se transformar numa nova criação. Esse mundo sem cor, esse mundo preto e cinza, começou a se tornar colorido quando Cristo entrou na história. E aos poucos isso está tomando tudo. E essa realidade vai tomar todas as coisas. Quando começou? Porque eu não vi nada sendo transformado numa nova criação. O corpo de Cristo, sim. O corpo de Cristo feito de carne e osso como eu e você. Carbono, matéria dessa terra, nasceu de Maria. Ele morre, mas no terceiro dia ressuscita num corpo glorificado. Um corpo tão perfeito que atravessa a parede, sem ser espírito. Olha que doideira isso. A realidade dele é tão mais real que uma parede que ele atravessa isso. Meus irmãos, isso precisa ser aquilo para o que os nossos olhos se miram todos os dias. Aquilo que faz os nossos olhos brilharem todos os dias. O Cristo ressuscitado, que também nos ressuscitará. E Jesus fala assim, gente, estejam preparados para esse dia, porque esse dia vai chegar. Esse dia vai acontecer. Jesus tem em mente ali o livro de Daniel, por isso ele se chama de Filho do Homem. O texto de Daniel diz isso, né? Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem. E dirigiu-se a Deus, né, o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Jesus está associando essa profecia aqui de Daniel que eu acabei de ler consigo mesmo e dizendo, olha, vai acontecer e é comigo mesmo que vai acontecer. Confia em mim. Mas como que eu devo me preparar para essa vinda do Filho do Homem? Como diz Jesus, preparem-se para que vocês estejam de pé na vinda do Filho do Homem. A ideia é que quando ele chegar, muita gente vai cair, porque não suporta a chegada da sua vinda. Que pleonasmo. Porque não suporta a presença gloriosa de Cristo, que transforma esse mundo numa coisa muito diferente. Matéria da qual a única coisa desse mundo, as únicas coisas desse mundo que se parecem com o que esse mundo virá a ser um dia, é o perdão, é a misericórdia, é a graça, são os atos gratuitos de bondade que eu e você fazemos, que de repente estão construindo algo para a nova criação, acumulando tesouro no céu, preparando esse mundo para a chegada de Cristo. Por isso que Jesus fala a respeito de recompensa. Jesus sempre que fala da nova criação, ele está falando de uma semente plantada e que vai crescendo e que vai gerar frutos. E aí um dia o mundo vai poder usufruir de todos os benefícios. Isso é maravilhoso demais para nós. E Jesus está dizendo, gente, estejam preparados. Como que eu me preparo? Assumindo a realidade dessa nova criação. Como eu deveria ser uma pessoa ressuscitada hoje por Cristo, que aguarda a sua vinda, que não vai ser pego de surpresa, e quando ele chegar eu estou bêbado, ou quando ele chegar eu estou no meio das orgias, ou quando ele chegar eu estou tão apegado a esse mundo que eu falo, volta depois, Jesus, que eu estou assim, ocupadão aqui, eu estou quase fechando um negócio aqui na bolsa, que eu estou fazendo uns investimentos, para a tua glória, Senhor. Eu estou investindo assim, tudo que eu tenho. Eu parei até de conversar com a minha família, meus filhos nem me vê tem alguns meses, mas é porque eu estou assim, bem focado nisso aqui, para a tua honra e glória. Não existe honra e glória para Deus assim. Existe um apego ao mundo,
a esse mundo que está passando, a velha criação, preto e cinza, que está sendo colorida por Cristo pela nova criação, tem gente apegado ainda a esse mundo. Eu não estou falando aqui de se apegar a esse mundo, ou se apegar ao céu. Eu não espero uma vida espiritual no céu, meu irmão. A esperança que eu tenho é concreta, como Jesus é concreto. Ele diz que vai renovar esse mundo. A Bíblia começa com Deus criando um mundo bom, e ela não termina lá nas profecias dizendo que nós vamos para o céu. Ela termina dizendo que a nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva para o seu marido. E que isso transforma a realidade dessa terra para que a gente possa viver eternamente aqui. O resto, como é que eu vejo? Minha visão escatológica é um pouco diferente, viu, Jaime? Não tem problema. Assim, tem alguns problemas aí também, mas pode ter. Isso para nós é secundário em relação à fé, em relação ao entendimento de, Cristo morreu, ressuscitou, é salvação por meio da fé, né, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, né? E a fé de que ele vai voltar e de que esse mundo vai ser diferente. Agora, se você acha que vai ter aquele negócio de grande tribulação, arrebatamento, e o pessoal fica 3 anos e meio, os aviões caindo e tal, aquela coisa toda, tipo no filme lá do Tim LaHaye. Pois é, não tem problema você acreditar nisso não, tá? E eu não viajo nessas coisas mais. Na verdade, nem quando eu viajava eu não botava muita fé. Então assim, não tem problema. Mas, creia numa coisa, Jesus vai voltar. Amém? Ele vai estabelecer o seu reino eterno nesse mundo. E o reino dele não é comida e nem bebida. Tem gente que acha que é, né? Tem gente que acha que a chegada do reino é assim, todo mundo vai parar de beber, fumar e dançar colado, né? E aí nós vamos ter uma realidade moral perfeita e tal. Irmão, não é isso não. O reino de Deus é justiça. Ou seja, harmonia com a vontade de Deus em todos os aspectos da vida. Eu não imagino aquele mundo chato, um monte de gente com arpinha pulando de nuvem em nuvem. Que eternidade chata, meu irmão, pelo amor de Deus. De acordo com a palavra de Deus, vai ter rio, vai ter árvore, vai ter floresta, vai ter um monte de coisa. Eu espero até que tenha uns animal falante para a gente bater tipo um Nárnia. Claro, eu também posso falar besteira. Você pode acreditar no dispensacionalismo, tô de boa. Aqui, irmão. Espere uma nova criação gostosa, porque a palavra de Deus promete isso. Ela não promete aquela coisa monótona que muitas pessoas dizem por aí. Imagine, né? Nós todos vamos para o céu com vestes brancas, vamos nos prostrar diante do trono e vamos passar a eternidade dizendo santo, 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 santo. Mano do céu, dá medo isso aí. Porque, tipo assim, o resto da vida, eternidade e tal, pô. Aí quando eu vou para as palavras de Deus, porque eu fiquei assim, pô, se é isso, Deus, eu boto fé que o Senhor vai colocar isso no meu coração, a gente vai ficar de boa. Mas, quando eu olho para as palavras de Jesus, eu não vejo isso. Eu vejo nações, reinos. Eu vejo as nações trazendo as suas riquezas aos pés do Messias. Riquezas culturais diversas. A diversidade do mundo sendo trazida aos pés do Messias como adoração. É isso que está escrito em Apocalipse, é isso que está escrito nos profetas. Como assim? Essa é a realidade do céu hoje. E olha só, Apocalipse vai falar com a linguagem completamente figurada. Tá? O céu, tem gente que vai falar, o céu, assim, se eu sair com um foguete aqui em linha reta, uma hora eu chego lá no céu. O céu não é isso, meu irmão. O céu é uma realidade que transcende, que habita aqui agora, junto com a terra, tá? E quando Jesus subiu ao céu, é a única forma, a única linguagem de se entender que ele passou desse tempo para a eternidade, da onde ele criou todas as coisas. Tá entendendo? Então, assim, não viajo muito nessa coisa assim do céu, pô, eu quero ir em esperança, ir lá para o céu. O lance de Deus é misturar a eternidade com esse tempo que ele criou. Um mundo que ele criou e ele disse, é bom. E eu prometo nunca destruí-lo. Olha que doido. Deus fez uma aliança com a gente. O arco-íris precisa ser uma lembrança de que Deus fez uma aliança com a terra, dizendo, eu não vou destruir isso mais.
E tem gente doida o suficiente para dizer, Deus falou que não vai destruir com água, hein? Não falou nada sobre fogo. Poxa, que segurança que eu tenho num Deus desse, pelo amor de Deus. Gente, não, entenda Deus, aquele Deus sacana. Não, Deus não é assim, irmão. Vamos pela palavra. Mas olha só, ele falou, se preparem para a vinda do Filho do Homem. E ele disse para preparar da seguinte maneira, né? Primeiro, atentando para que o coração de vocês não se sobrecarregue, para que o coração de vocês não fique pesado. Cara, acho que esse tem que ser o centro da sua meditação hoje. Olha o que Jesus está te dizendo hoje. Que o seu vigie, para que você esteja de pé na vinda do Filho do Homem. Como? Atentando para que o seu coração não se sobrecarregue, para que ele não fique pesado. Aí ele diz, pesado com o quê? Pesado, primeiro com a libertinagem, depois com a embriaguez e depois com as preocupações dessa vida. Eu diria que tem 2 estágios aqui cruciais para você entender. O primeiro deles é o do pecado. O coração da gente se pesa, fica pesado e não dá conta da vinda do Filho do Homem quando ele está emaranhado no pecado. Seja o pecado oculto lá, escondido, que você acha que ninguém vai ver e Deus não está vendo e coisas do tipo. Ou que você fica assim, Deus, assim, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor vai dar uma carta branca aí para mim e tal, eu vou pecar aqui, aí depois a gente vê e tal. Olha, não funciona assim. Jesus está dizendo assim para a gente, olha, o coração de vocês fica pesado quando vocês estão mergulhados na libertinagem. A palavra grega ali é libertinagem. Algumas traduções dizem orgias, outras vão dizer glutonaria. Aí mistura, eu fui procurar no original, na verdade é um tipo de libertinagem, é a palavra que mais se aproxima daquela palavra grega que vai tacar isso. É um amor pelo pecado, sabe? Eu acho interessante como é que pecado é desesperança. Desesperança. Quando você espera em Cristo, você crê que Ele te dá alegria plena. Quando você espera em Cristo, você crê que Ele te sustém e que Ele é a sua justiça. Você não procura fazer justiça com as suas próprias mãos. Você não busca uma alegria em coisas que não te trazem alegria eterna e plena de verdade. Quando você peca, buscando fazer sua justiça, lá apelando com alguém no trânsito, por exemplo, xingando, ele mereceu. Ou quando você peca se entregando a todo tipo de prazeres pecaminosos. Veja, o carpe diem, a ideia de que eu devo me apropriar de todos os prazeres desse mundo, porque esse mundo vai acabar, não tem nada mais pagão do que isso. Porque o cristão, ele se santifica por causa da esperança. O cristão, ele se santifica porque ele sabe que algo muito melhor, que algo muito mais pleno, algo muito maior, o aguarda na nova criação. E aí, ele se arrepende do pecado, ele larga o pecado. Ser cristão não é sobre não pecar. Ser cristão é sobre amar a Deus, amar coisas que merecem ser amadas. E no amor a essas coisas você vai perdendo o deslumbre com as outras coisas que são pecaminosas. A gente tem que aprender a amar a Deus. Não é questão de você pegar um chicote a partir de hoje e começar a se chicotear aí quando você tiver pensamentos negativos. Você só vai criar mais pensamentos negativos. O lance é você entregar isso à graça de Deus, aos pés da cruz do Calvário. E falar, Deus, me ensina a te amar. Me ensina a amar a tua vinda. É engraçado porque o apóstolo Paulo, ou Pedro, agora eu esqueci. Ele fala assim, paz esteja com todos vocês que amam a sua vinda. Olha só, um trem que ainda vai acontecer. Mas nós amamos a vinda dele. Nós amamos, nós esperamos esse dia. A gente não está igual aquele pessoal assim, não, tomara que Jesus não volta hoje. O trem está feio. Não, pelo contrário, a gente ama essa vinda. A gente espera que ela chegue rápido. Pecado, meu irmão, é desesperança. Quando você pecar,
Olhe para dentro do seu interior e comece a pensar, eu abri mão da minha esperança aqui e depositei essa esperança no prazer que esse pecado poderia me trazer. Eu abri mão da minha esperança em Cristo e busquei uma justiça aqui com as minhas próprias mãos e acabei fazendo merda. Eu abri mão da esperança em Cristo e busquei esperança em outros deuses. Eu abri mão da esperança em Cristo, achando que a única coisa que eu tinha era o meu emprego, e eu dediquei tudo ao meu emprego, toda a minha carreira de sucesso, transformei ela num ídolo, e esqueci da minha família, dos meus amigos e tudo mais. Sim. Enfim, cara, pecado é a primeira coisa que você tem que abrir mão. Outra coisa que Jesus fala que pesa o coração, embriaguez. E aqui não está falando de embriaguez literal com o vinho, não. É claro que ela é um sinal visível dessa desgraça invisível no seu coração. Crente não curte bebedeira, crente não curte ficar postando nas redes sociais o quanto você conseguiu ficar bêbado, quanta besteira você falou, ou ficar comentando no dia seguinte, não, velho, você foi pra cima da mesa, véio, você não sabe o que você fez, não, o que eu fiz e tal. Eu vejo os adolescentes hoje fazendo isso e eu fico preocupado. Porque eles estão celebrando o quão bêbados ficaram. A embriaguez não faz bem. Para a saúde não faz bem. Para a mente não faz bem. Para a sua vida espiritual não faz bem de jeito nenhum. Ela é um sinal visível do mal que hoje habita a nossa geração. Não estou aqui falando que bebida é pecado, até porque eu tomo cerveja, eu gosto de um vinho bom, gosto de uma cerveja artesanal, isso faz parte da rotina, mas eu não estou falando a respeito disso, estou falando a respeito de amar o pecado, de amar a embriaguez. Uma relação bíblica com isso é entender que o vinho faz parte da cultura humana, criada por Deus, de acordo com o Salmo, o vinho que alegra o coração do homem. Sim, foi criado para isso. Não, pastor, então eu não tomo, para ser bíblico eu tenho que beber? Não, não é isso não, tá? Tem outras coisas que te dão alegria também. Se você não bebe, não beba, meu irmão. Você não acha legal? Eu acho muito bom caminhar junto com o André. Onde ele vai, tá lá eu com a minha cervejinha e falar, não bebo não. Eu falei, não, mano, dou graças a Deus por isso, porque eu não te incentivei a nada disso. Desde quando você entrou aqui nessa igreja, ele mantém. Eu falei, não, é porque eu não gosto mesmo. Não gosto desse negócio. E glória a Deus. Como diz a palavra de Deus, aquele que come carne, não julgue o que não come. E aquele que não come, não julgue o que come. Aquele que bebe vinho, não julgue aquele que não bebe. E aquele que não bebe, não julgue o que bebe, achando que todo mundo tem que ser igual a você. Não funciona desse jeito. Mas voltando aqui ao assunto da embriaguez. Deus quer que você esteja sóbrio, esperando a vinda dele. Sobriedade. Ou seja, esteja em suas faculdades mentais. Esteja sóbrio. Pare de se embriagar com esse mundo. Porque assim, essa embriaguez aqui, ela é claramente figurada mesmo. Pare de se embriagar com as coisas desse mundo. Porque você deixa que esse mundo tome a sua mente e aí você não pensa direito. Você não raciocina mais. Você raciocina a partir desse mundo. E aí você transforma, por estar tão imerso no liberalismo, por exemplo, você transforma a sua igreja numa pequena empresa. Ah, o que pode deixar meus clientes mais felizes? Nossa, vamos botar um ar-condicionado. Para todo mundo prestar mais atenção no pastor, vou pintar todas as paredes aqui de preto, vou botar uma luz aqui em mim. Para o ambiente ficar um pouco mais agradável, vamos tirar essa mesa aqui do centro, porque não há nada a ver essa mesa ficar aqui. Vamos pôr um palco mais legal. Aí você já começa a chamar de palco, já começa um monte de coisa. Meus irmãos, não tem nada contra, viu? Pelo contrário, eu ministro louvor direto em igrejas de parede preta.
Mas não dá para tratar a igreja. Não dá para tratar a igreja como se fosse uma empresa. A igreja de Parede Preta aí que não lida com a igreja como empresa. E trata pessoas como pessoas. Não tem aquele evangelho impessoal, um sistema impessoal que funciona ali dentro. Um sistema de meta de multiplicação de células. Sua célula multiplicou esse mês? Vamos repensar isso aí. Você não tem dom, não. Você está em pecado, alguma coisa está acontecendo. Você não está contribuindo direito isso aí. Sua célula cresceu? Não, tem uma meta de crescimento. Se não cresceu, tem alguma coisa errada. Gente, isso aqui não é uma empresa. Isso é a igreja de Jesus. Nós entramos nas nossas células, nos nossos grupos de relacionamento. Aqui a gente chama de estações pela cidade. A gente entra ali para poder se discipular, para poder orar uns pelos outros, para poder se aprofundar na fé, na comunhão uns com os outros. É para isso que a gente vai para a célula, você está entendendo? A gente quer amar mais a Deus e inspirar esse amor nas pessoas. Mas o amor e a embriaguez por esse mundo faz a gente lidar com igreja, lidar com pessoas como se fossem clientes. E faz as pessoas lidarem com igrejas também como se fosse uma clientela. Você vai na igreja e fala, não gostei disso aqui, não gostei daquilo ali e tal. Aí você vai selecionando, né? Igual um WhatsApp, igual um Instagram. Não gostei disso aqui, vou para... Não é assim que funciona. Pregação não é um Tinder, não é um YouTube. No YouTube você consegue acessar todas as pregações que você mais gosta nesse mundo. Mas aquilo ali não é uma igreja. Igreja é o lugar onde você frequenta. É a igreja local, onde você lida com gente chata, com gente legal, onde você ajuda a construir aquele espaço, onde você é discipulado especificamente pelo seu pastor ou por lideranças ali que te ajudam e te discipulam na fé, te ajudam na caminhada cristã. É a igreja onde você contribui para o seu crescimento, para a manutenção daquela obra, para aquela missão. E é onde você come do sacramento do corpo e do sangue de Jesus, todos os domingos. Isso é igreja. Não lide com a igreja. Não deixe o mundo te enfiar tanto dentro de você que você se embriague. Outra linguagem para isso que o apóstolo Paulo usa é não vos conformeis com este século. Porque é um século que está passando e tem um novo chegando de acordo com ele. É a nova criação. Amém? Mas a outra coisa que Jesus fala que pesa o coração são as preocupações dessa vida. Elas são importantes para a gente na medida em que elas são oferta queimada diante de Deus. Por exemplo, a sua paternidade, seus relacionamentos, sua profissão, suas responsabilidades profissionais. Tudo isso é uma bênção, é uma oferta diante de Deus. Mas depois que deixa de ser e se torna um ídolo, eu só sou alguém nessa vida se eu for pai um dia. Eu só sou alguém nessa vida se eu for mãe. Eu só sou alguém nessa vida se eu constituir uma família e conseguir chegar nesse ápice. Se eu conquistar essa coisa. Eu só vou ser alguém quando eu tiver uma carreira de sucesso que eu possa olhar para trás e dizer, cara, conquistei. Meu irmão, o apego a essa vida, as preocupações dessa vida estão te cegando para aquilo que é muito mais importante. E você está virando uma Marta, como diria Jesus. Marta, Marta, você se preocupa com tanta coisa, mas uma só é necessária. E às vezes Deus está querendo só que você se sente aos pés de Jesus e desfrute da presença dele. E você está agarrado com as coisas desse mundo. Marcos Almeida lançou uma música essa semana aí que o Bispo Eric até ligou para ele e falou, mano, obrigado por ter feito essa música, cara. Essa música foi para mim. Chama Leve, depois escuta lá. Não é pecado, mas é pesado. Começa assim essa canção. Não é pecado, mas é pesado. Cara, o apego com esse mundo é exatamente isso. Não é pecado, mas pesa o coração. E quando não pesa? Não pesa quando são ofertas a Deus. Transforme a sua família num louvor a Deus.
Transforme a sua maternidade em louvor a Deus. Transforme o seu trabalho eclesiástico, porque isso aqui também pode virar um ídolo. E eu coloco o projeto, a missão à frente de Deus. Tudo pode virar um ídolo. A sua carreira de sucesso pode virar um ídolo. Transforme tudo isso em adoração. E nada disso vai ser peso ao seu coração. Quando ela se torna um centro, a gente está perdendo a esperança em Cristo. Cuidado com o pecado, com a embriaguez e com as preocupações dessa vida. O tempo do advento, em que você espera pelo Natal, é tempo de você se desfazer do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Para que você possa correr com liberdade, para que você possa correr leve, rumo à chegada de Cristo. Eu gosto muito dessa figura lá no livro de Hebreus. Larguem, faça cair todos os dias todo o peso, nos desembaracemos, essa é a palavra. Desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que a gente possa correr com perseverança. Jesus está falando de pesos. Abra mão desses pesos. O advento seja para você hoje. Enquanto você estiver orando na oração de hoje, eu quero que você peça isso a Deus. Deus, que esse seja um tempo para eu abrir mão de todo o peso. Do peso do pecado, do peso da embriaguez com esse mundo e do peso das preocupações dessa vida. Porque eu quero estar de pé na vinda do Filho do Homem. Eu não quero que nada pese o meu coração de modo que eu fique agarrado a essa terra, a esse mundo do jeito que ele é. Eu quero estar nesse mundo dentro da transformação que o Senhor Jesus vai fazer nele. Ele vem, meu irmão. Cuidado para que aquele dia não te pegue de surpresa. E sempre vai ser uma surpresa. Por isso que o cristão está sempre em vigília. Esteja sempre em vigília contra o pecado e contra as preocupações dessa vida. Ele vem. Eu gosto da canção dos Arrais que diz: o reino vem aos que esperam o desejado das nações. Mas a segunda estrofe, o segundo refrão vai dizer: ele vem aos que não esperam os desejados das nações. Ele vai vir para todo mundo. Para o exaltado, para o rico, o arrogante, o orgulhoso, mas vem também para o pobre. Vem para todos. Vigiai, pois, em todo o tempo. Como? Tá bom, Jesus, o Senhor me ensinou aí o que pesa o coração, mas o que vai despesar esse coração? Porque a religião cristã não tem a ver com você ficar ali lutando contra o pecado, tirando o peso. Não, tem a ver com você amar a Deus. E a solução que Jesus dá é essa. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, investindo no seu relacionamento, cultivando o seu relacionamento com Deus. Ore em todo o tempo. Para quê? Para que vocês sejam livres do mal. E para que vocês estejam de pé na chegada do Filho do Homem. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses também na leitura de hoje, né? Que Deus fortaleça os vossos corações em santidade. Santidade. Para que vocês sejam encontrados irrepreensíveis diante do Pai, na parousia, na chegada, no advento de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Essa é a nossa esperança. Eu queria que você inclinasse sua cabeça nesse momento e comece a pensar, porque assim, eu como pastor, eu oro por essa comunidade todos os dias, para que você esteja com uma fé operante. Fé, esperança e amor. Com uma esperança viva em nosso Senhor Jesus Cristo e com um amor abnegado, para que na sua vinda Ele nos encontre assim. Mas você também deveria começar a se preocupar com isso a partir de hoje. O que tem pesado o seu coração e te agarrado a essa vida? O que tem te provocado certo medo, certo receio, uma vontade de adiar a volta de Jesus? Ore aí a respeito disso. Só coloque de pé nesse momento. E ore ao Senhor, peça a Ele misericórdia.